Áudio Hermatiologia, estamos aqui para a nossa terceira palestra presencial e perfeita a sua pergunta, porque o diabo ele voltou com a mesma estratégia que ele veio com Eva, ele veio para Jesus Cristo e na hora que Jesus Cristo resistiu à primeira tentação, o diabo ficou apavorado, não deu certo, primeira vez na vida desde que ele caiu que não conseguiu sucesso. Com o truque velho de sempre. Cristo não foi enganado. E aí o apóstolo Paulo fala, Adão também não foi enganado. O diabo tentou a estratégia, mas ele não foi diretamente a Adão, ele foi a Eva. E ele atiçou a concupiscência da Eva, que já estava latente nela. Latente não significa patente, tá? Patente é porque já passou realmente para o lado de fora, aí já não tem mais como dizer que não está lá. Latente é que está latejando, batendo nas laterais, está batendo do lado. Bom, estratégia do diabo com Eva deu certíssimo. Deu certo, aí ela levou o fruto para ele. Levou o fruto para ele. E quando levou o fruto para ele, você também não vê nenhuma resistência de Adão. Nenhuma resistência de Adão, mas nenhuma. Você não tem uma palavra de reprovação ao ato de Eva. Nenhuma. Só que os olhos ainda não estão abertos, vocês perceberam? Porque o pecado não tinha entrado no mundo ainda. Ser enganado não é pecado. Se Adão não houvesse comido daquele fruto, o diabo tinha perdido. O pecado não ia atingir nem mesmo Eva, porque ser enganado não é pecado. E ela confessou para Deus, a serpente me enganou e eu comi. E Deus falou, é mesmo, te enganou. Te enganou mesmo. O problema não é esse. Tanto é que você enganou que é com você mesmo que eu vou fazer a redenção do mundo. Não vou colocar outra punição não. Você vai trazer o Salvador do mundo. Agora, o Adão não foi enganado. Ele viu e ele comeu com ela. Quando ele comeu com ela, aí se cumpre Romanos 5,12. Por um homem veio o pecado no mundo. E com o pecado, por isso a morte passou a todos os homens. Isso aí é hermenêutica. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso todos pecaram. Porque a morte passou a todos os homens. A mulher não pecou e Adão veio a pecar. A mulher não pecou, ela foi enganada. Enganado. Ser enganado não é pecado. O pecado ali, ó. Aí o que a gente sustenta é o seguinte. A gente sustenta é o seguinte, olha. Todos os filhos de Adão poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos. Porque a proibição era para Adão. A proibição não era para Eva. A proibição era para o homem, Adão. E Adão ele não tinha 10 mandamentos, que nem foi dado para Moisés. Adão tinha um mandamento. E o mandamento que foi dado para Adão não era amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o mandamento mais difícil do que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amar a Deus é mais difícil do que não comer. A gente vai dizer o seguinte, não era tentação para Adão aquele negócio. Estou falando de maneira assim, teológico-filosófica, tá? Teológico-filosófica, a gente está construindo uma teologia. Filosófico, porque eu estou indo além no texto. Mas não era tentador para Adão comer aquela árvore, daquele conhecimento daquela árvore. Não tinha tentação para ele, não tinha. Sabe que é uma coisa assim, ó, Hércules, entendeu? Da mitologia grega, Hércules chega para Hércules e fala, escuta Hércules, você tem 12 trabalhos para você poder cumprir aqui. Aí Hércules fala, quantos? 12. Só isso. Aí chega a hora dele cumprir os 12 trabalhos dele na mitologia. Ele está dormindo no celeiro todinho para lavar. E ele lá, dormindo. Ô Hércules, está acabando o tempo, rapaz, você tem que... na hora que ele acorda, ele vai lá no rio, pega a hidra e... Olha só, não tem problema para Hércules. Então, entendeu? Não tem tentação para Hércules. Ele vai lá e cumpre os 12 trabalhos e vence o que tem que vencer. Costuma-se dizer o seguinte, é de mão nas costas. A árvore não constituía tentação para Adão. Por que ele comeu então? Porque ele quis. Ele quis. Quando ela estava lá, ele não sentia vontade.
Não sentia vontade quando estava lá, né? Mas quando ela pegou e trouxe para ele... Uma coisa é você sentir a vontade, outra coisa é você querer. Aí ele quis comer. Ele quis. Existe uma malignidade tão grande no pecado de Adão, mas uma malignidade tão grande que parece que ele se sentiu blindado. Vou comer e eu quero ver o que acontece. Comeu porque quis. Ele quis trazer o pecado ao mundo. Ele quis mesmo se adonar daquela árvore. Ele cometeu o pecado igual o pecado do Lúcifer. O apóstolo Paulo fala que ninguém pecou à semelhança do pecado de Adão. Ninguém. Porque não conheceu Adolfo Hitler, né? Mas nem Hitler. Nem Hitler. Ninguém pecou à semelhança do pecado de Adão. Ninguém pecou. Ninguém. Só que aí ele pecou porque quis, sem ter sido enganado, e esse foi o pecado. Uma coisa é você ser enganado. Aí você chega lá arrependido, Senhor, sabe? Sabe aquela mulher pecadora que foi apanhada no próprio ato adulterando, levada até Jesus Cristo? Mas cadê o homem? Só a mulher está ali? Aí Cristo pega e fala, cadê os teus acusadores? Nenhum aqui. Uma coisa é você cometer o pecado por sedução. Foi seduzida, foi enganada, foi atraída. Outra coisa é você ir atrás, entendeu? Você falar, eu quero. E quero ver o que vai acontecer comigo. Esse é o pecado de Adão. Ele trouxe o pecado porque ele quis. E aí o que faz o seu Adão? Pega, vê que está nu, né? Aí chegou a hora do juízo. Qual que era o juízo de Deus? Morre. Certamente morrerás. E o seu Adão não queria morrer, ele queria ficar vivo. Aí ele se esconde. Quando ele se esconde, Deus o encontra. Quando Deus o encontra, pergunta, o que fizesses? Porventura comesses da árvore que te ordenei que não comesses? O que faz o Adão? Ele segue a mentira do diabo. Acusa a Deus. O que a palavra diabo significa? Acusador, ó. Diabo. Acusador. Primeira palavra que o seu Adão dá para Deus é a mesma palavra do diabo. A mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Acusou Deus. Cometeu o pecado do diabo 2 vezes. Pegou do que não era para pegar e ainda acusou Deus. A mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Pronto. Você acha que foi um pecadinho? Não foi um pecadinho, foi um pecadão. Um pecadaço, não é? Um grande pecado. Os outros filhos de Adão não estavam proibidos. Se ele tivesse filhos lá, eles poderiam comer tranquilamente, nada aconteceria. E se Eva tivesse só ela comido o fruto, nada aconteceria. Se Adão não tivesse comido o fruto, nada aconteceria. Era o único que não podia pecar contra Deus. Era o único. O único. É feita a imagem e semelhança dele, né? Isso, imagem e semelhança. Perfeito. Fala, meu irmão. Pastor Rogério, uma observação. No texto de Romanos, Adão é responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. No texto de Timóteo que foi lido, a mulher não fica de todo sem culpa. Pela pergunta do diabo, ela tinha consciência da ordem de Deus. Porque o diabo disse, é assim que o Senhor teu Deus te disse. E ela sabia como Deus tinha dito para ela. Ela tinha essa ciência. E Paulo fala no Timóteo, olha, uma palavra incisiva, favorável ao homem e recriminando um pouquinho as mulheres naquela ocasião. Pouquinho, né? Olha, tá aliviando. Você começou, você vai até o fim, meu irmão. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, depois que Deus foi executar o juízo, ela não ficou de todo sem culpa, porque tinha uma parcela de culpa na questão. E na lei mosaica, mesmo foi apontado, existiam alguns pecados que eram punidos, mesmo por ignorância, né? Tinha alguns voluntários, como no caso da pessoa pecar sabendo que é pecado. Eu estou com vontade de pecar, estou ficando a Deus, mas não pecar. Pecado voluntário tinha um padrão de juízo, e o pecado, quando a pessoa era por ignorância, não sabia, mesmo assim havia uma punição.
E na linguagem de Jesus, no Novo Testamento, ele fala: o que peca não sabendo é açoitado com menos açoite, mas sempre é punido o pecado. Boa observação. Agora, você tem aqui o pai e aqui você tem o filho. Esse filho aqui comete um crime e esse pai aqui, ele é responsabilizado por esse filho aqui. É lógico, existem restrições, mas o filho ele sofre um tipo de restrição. Agora o pai sofre outro. Existem vários crimes que o pai é que paga. Ali, Adão, ele é o pai. É ele. Eu ouvi um teólogo uma vez dizendo o seguinte: Adão deveria ter repreendido Eva. O Adão, ele deveria ter tomado a responsabilidade, repreendido Eva, e assim o pecado não entrava no mundo. Isso aí é mais um braço da arma-teologia. Porque o pecado que trouxe, né, o pecado entrou no mundo por Adão e não pela Eva. Esse pecado que passou para a humanidade, para a raça. Mas é por isso que eu gosto de uma sala de teologia. O pessoal fala, entendeu? Fica só pensando, contrapõe. Muito bom, irmão Neemias. Bom, estamos terminando. Por quê? Nós temos o problema da liberdade humana. Qual que é o problema da liberdade humana? Perdemos a liberdade humana para não pecar? E agora? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas as coisas. Confissão de fé das Assembleias de Deus é o seguinte: nós somos arminianos. Então os arminianos dizem o seguinte: você tem responsabilidade sobre os seus pecados. A Assembleia de Deus, ela está lá pertinho do pelagianismo. Ela só não chega no pelagianismo porque Pelágio foi condenado. Eu falei para vocês na aula passada, né? Pelágio, ele dizia: você pode cumprir a lei de Deus. E a Assembleia de Deus diz que não, Cristo cumpriu a lei de Deus para nós. Por isso nós não somos pelagianos, mas nós somos arminianos. E por sermos arminianos é que a gente pergunta: você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Porque nós não cremos na predestinação das almas. Predestinação é, já que você está totalmente depravado e você não pode fazer coisa nenhuma, então você senta aí e aguarda a tua salvação. Se você for um predestinado, garantia do céu para você. Só que a gente não sabe se você é predestinado ou não. Não é doutrina assembleana, tá? Doutrina assembleana é que você é responsável pela tua salvação. Você está responsabilizado pela tua salvação. Como? Você a si mesmo se salva? Não. Você aceita o plano da salvação. Você aceita a Jesus. Você confessa os seus pecados. E você aprende a manter o teu vaso em santificação e honra. Você não se entrega à lassidão moral. Você não se entrega à licenciosidade. Você não fica aí bobeando, acreditando que uma vez salvo, salvo para sempre. Nada disso. Você precisa fazer a sua parte ela é uma parte gigantesca. É uma parte grande. Você pode perder a tua eleição e a tua salvação. Pode perder, por causa que o pecado, ele vai ficar latejando em você. Latejando, te chamando, te seduzindo, te convencendo e te levando para o outro lado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Porque você pode dar lugar ao diabo. Salvo do jeito que você está aí. Porque Paulo escreveu isso aí para a igreja, não foi para os descrentes. Compreenderam? Você tem liberdade. Isso é uma doutrina arminiana, assembleana e quase pelagiana. Uma dúvida. O Tiago, ele deixa uma brecha, mas ele dá uma podada, né? Ele fala: se quiser seguir a lei, você pode seguir a lei. Mas, porém, se você tropeçar nenhuma, você desfez toda. E aí? Nós não devemos seguir a lei, mas por que ele deixa essa entrelinha assim? Se quiser seguir a lei é boa, segue ela. Isso. Mas se você tropeçar nenhuma, você é transgressor de tudo. Já era todas. Exato. Se era 10, é porque perdeu tudo.
Existe uma outra linha, eu gostei dessa colocação aí que fez eu me lembrar o seguinte. Dentro da armatiologia teve um cristão chamado João Wesley. Vocês conhecem João Wesley? Já falei dele? Já ouviu falar? João Wesley. Ó, a linha para vocês entenderem é essa daqui, tá? A gente está terminando já, estamos concluindo. Pra vocês entenderem é mais ou menos essa daqui, ó. Aqui está a igreja anglicana. A igreja anglicana é de confissão calvinista. Portanto, ela crê na predestinação. Como ela crê na predestinação, o pessoal facilmente se entrega à lassidão moral. Já que eu não posso fazer nada, é muito difícil eu querer fazer alguma coisa, então eu acabo me entregando para Deus me salva se Ele quiser. Só que João Wesley, ele é da igreja anglicana, só que ele não vem para a linha calvinista, ele vem para a linha arminiana. E dentro da linha arminiana, eu preciso buscar a minha santificação. E eu tenho que buscar a minha santificação até que alcance a perfeição. Olha só como uma coisa está ligada com a outra. Por isso que eu gosto de estudar teologia junto com vocês, irmãos. Eu espero que vocês gostem de estudar teologia. Bastante. John Wesley ele pregava claramente que você pode ser perfeito em vida. E por que você não é perfeito em vida? Porque você é um crente choramingão. Você gosta de ídolo do tipo: deixa-me, Senhor, servir assim a ti, fraco e pecador. Muito bom, né? Você ouvindo um hino desse, né? Deus segure minhas mãos, minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Bom, os hinos eles estão catequizando a tua mente para você ser um fraco e sair pelágio, entendeu? Armínio falando, John Wesley falando. O hino, ele entra no teu subconsciente e você se torna um crente fraco porque disseram para você que não tem como você lutar contra o pecado. Disseram para você que você é pecador mesmo, que você nasceu com defeito de fábrica e que nada que você faça você consegue vencer a força do pecado. Aí eu tive um amigo que andava muito comigo, teólogo, e ele pegou o texto de Romanos e falou o seguinte, ó, está escrito assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vossa carne mortal. Está dizendo que não reine. Porque o pecado, se você deixar, ele vai reinar. Não reine. Se você entregar os pontos, acabou. Aí quando você vem aqui para a igreja anglicana, surge um grupo de irmãos calvinistas lá dentro, que está vendo a lassidão moral, pessoal se entregando ao pecado, e eles formam um partido chamado de puritanos. Puritanos. Por que puritanos? Não dá para ser crente e pecador do mesmo jeito. Isso aí é uma contradição com o pensamento do monge agostiniano. Prestem atenção. Agostinho também defendia a predestinação. Que hora que é, por gentileza, irmão? 21:10. Agostinho, ele também defende a predestinação. Como ele defende a predestinação, aí o que acontece? Eu sou fraco, sou pecador, por mais que eu lute, eu não consigo me sustentar. Aí os puritanos falam, não é possível você ser crente e pecador. Aí se converte Lutero. Lutero é o quê? Lutero ele é agostiniano. E qual que é a doutrina de Lutero? Que você é, ao mesmo tempo, santo e pecador. Fraco e pecador. Eu gosto do hino, tá? Não estou falando... Gosto dele. Eu até canto ele, sabe? Gosto dele mesmo. Tá muito convencido do pecado, você canta. É muito bom. Tem hora que tem que chorar, né, irmão? Você luta, não consegue, você fala, misericórdia, velho. Que picareta. É chato demais, né, meu? É chato, você lê Tiago, né, meu? Tiago fala, aquele que guarda todos os mandamentos e tropeça em um só se torna transgressor de todos. Aí você vem cumprindo mandamento. Um dia você pega e estraga toda a obra. Aí você tem que cantar, né?
sou humano, né? Não consigo, né? Advogado fiel, aquele negócio todo, né? E os altamente antropocêntricos, né? Que valorizam o pecado ao invés de valorizar a graça de Deus, valorizam o pecado, dizendo que já que eu sou assim mesmo, deixa eu ficar do jeito que está aqui, me ajuda, né? Bom, terminando o raciocínio. Lutero fala que você é santo e pecador. Os puritanos falam, não, está errado. Ou você é santo ou você é pecador. Quem é santo e pecador? Em que momento da Bíblia os apóstolos escreveram aos pecadores que estão na igreja de Éfeso, aos pecadores que estão na igreja de Filipos? Ele sempre escreveu aos santos que estão na igreja de os santos, até em Corinto. Então não tem esse negócio. Aí os puritanos falam o seguinte: está errado esse negócio aqui, tá? Isso aqui está errado, esse negócio aqui está errado. Aí eles falam, esse negócio aqui está errado, isso aqui está errado. Aí tem um puritano chamado John Owen. John Owen, tá? Vocês podem procurar o livro dele. Deixa eu ver se eu... Tem alguém que sabe de inglês aí? Na internet também. John Owen, não lembro como que é o nome dele. Eu vou escrever assim, vocês procuram lá. John Owen, tá? Você procura lá do jeito certo. Só você colocar John Owen lá que aparece. Esse John Owen, ele escreveu um livro chamado A Mortificação do Pecado, ou A Mortificação da Carne. Ele pega o texto de Romanos. Você vê que a gente está só no texto de Romanos. Vocês perceberam? Isso é o Espírito, irmãos. É o Espírito Santo. Só na carta aos Romanos ele tratou desse assunto muito bem. Ele pega a carta aos Romanos e o apóstolo Paulo fala o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão andando sobre a terra. Mortificação da carne. Se você mortificar as obras da carne, você não vai cumprir as suas concupiscências. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí ele escreve um livro sobre a mortificação. Por quê? Por causa que existe a teoria do crente carnal. Você sabia que quando eu entrei na Assembleia de Deus, a primeira revista de escola dominical que caiu na minha mão foi sobre a teoria do crente carnal? Aí na revistinha estava escrito assim: existe o crente, que ele é o crente chamado de homem natural, né? Porque está lá está na carta aos Coríntios, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito, ó. O homem natural, carnal e espiritual. Aí a primeira revistinha que cai na minha mão, que está falando sobre a doutrina do pecado, fala que o homem natural, ele é aquele homem que não conhece a Jesus. Isso aqui é o descrente. Descrente, não conhece a Jesus. Aí, e o carnal? O carnal é o crente carnal. Crente carnal é aquele que conhece a Jesus, mas não pratica. E o espiritual? O espiritual é o que conhece a Jesus e pratica. Isso aqui é o praticante. Aí o John Owen pega e fala: mas de novo esse negócio, santo e pecador? Não, filho, Paulo está recriminando a carnalidade. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne ela é inimizade contra Deus. Carnalidade está dizendo que você não é crente. É para você ser espiritual. É para você ser praticante, não ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Essa que é a linha que é batida por John Wesley. Você, se você quiser, você pode chegar a um ponto de perfeição. Como? Porque o apóstolo Paulo fala: olha, quem se alimenta de leite ainda não é experimentado na palavra. Quem se alimenta de leite é alimentado por leite. Mas o que eu estou ensinando é para os espirituais, para os perfeitos, aqueles que pela prática já estão exercitando a justiça. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Jesus Cristo, Mateus 5,48. Sede vossos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí eu, muito curioso, um dia peguei a palavra perfeito e perfeição e coloquei lá na concordância de Bíblia exaustiva, mas me saiu uma pancada de versículo, é tanto versículo no mundo, que fala que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mas tanto versículo no mundo, que eu falei, eu vou levar isso aqui para a igreja. Mas quando você começa a ensinar sobre perfeição, parece que a tentação triplica.
Verdade. Quando eu estudei o livro de Romanos, ele fala que até o capítulo 7, o apóstolo Paulo ele trata realmente do pecado, assim, do homem carnal, do crente carnal ou do natural. E quando ele, a partir do capítulo 8, ele fala de uma condenação à prescrição em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo está citando lá, faça o que eu não quero, tal, mas porque ele não tinha aceitado, ou não era espiritual. A partir do capítulo 8 ele muda, ou não? Não. Isso aí é que ensinaram a gente, ensinaram errado. É a mesma. Tá? O apóstolo Paulo nunca falou nesse sentido, né? Ele recriminou mesmo o pecado, a carnalidade como pecado, tem que ser rejeitado. Pecado você não pode abrir acordo com ele. Você abre acordo com ele, ele te consome. Ele é um senhor. Você abre acordo com o pecado, um pouquinho só. Aí Paulo fala, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você abre acordo com ele. Se tropeçar um ponto só, você já começa a transgredir tudo. Você vai capotando, entendeu? Já bebi um gole mesmo, por que eu não bebo uma garrafa? Né? Então, um crente espiritual ele briga contra a carne. Essa é a natureza do Espírito, entendeu? A natureza do Espírito é fazer inimizade contra a carne. É lutar contra a carne, fortalecer você que está na luta contra o mal. Na batalha contra o mal, ser valente. Entendeu? Esse hino é da arte, entendeu? Não é lá do Voz da Verdade. Entendeu? Eu faço o que eu não quero, é ele mesmo dizendo. Ele estava nessa situação. Isso eu não entendi, né? Isso, a gente vai ter que retornar esse texto aí, né? É um bom exercício para daqui 15 dias. Né? Romanos 7, 24. Né? Mas está dentro desse contexto mesmo. Porque o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Né? Eu estou pegando você que uma vez tive a oportunidade de falar na escola dominicana justamente isso. Não dá para acreditar que o apóstolo Paulo fala uma palavra dessa, pelo próprio ensino do livro. Isso. Tem uma condenação, alimentar o espírito. Se você alimenta mais o espírito, a carne. Acabou para ela. A teoria do crente carnal, ela é uma teoria carnal. É para fortalecer a prática do crente carnal. Fala, irmão Gilson. Vamos aproveitar o gancho aí, ver se essa interpretação cai bem. Ele mesmo falou e eu na hora percebi. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há só para aqueles que andam segundo o Espírito, mas essa promessa para quem anda segundo a carne, ela não se encaixa. Não, o crente não pode andar na carne. É essa interpretação. Essa é a interpretação de capa a capa. Embora vivemos na carne, não militamos segundo a carne. Paulo escrevendo aos Coríntios, nós não militamos a carne. Nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Cristo Jesus, poderosa para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Esse é o pensamento de Paulo. Os caras inventou esse negócio aí, do crente carnal. E eu não sabia disso aí, falei, então enquanto eu não vencer esse pecado, eu vou ficar por aqui mesmo. Até que um dia eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, coloca a luva de boxe, e entra no ringue, e só tomba depois que você tomar um nocaute do pecado. Mas se não, que Cristo venha e encontre você lutando contra o pecado até sangrar. Não se entrega à lassidão. Não tem desculpa. Porque você vai ficar brincando com o pecado, aí você é o Sansão da vida, vai ficar cego, meu. Processo de santificação, mortificação da carne. Mortificação, né? Mas aí tem uns que falam assim, pra que tudo isso? Precisa. Nada Precisa, irmão, aí precisa sim. Precisa sim. Sabe por quê? Porque se você demore, o cão te pega. Vem com tudo. É isso aí. Precisa, irmão. Aí você reclama. Aí a gente reclama, poder de Deus na igreja, aquele negócio todo. O poder de Deus na igreja, isso aqui é o quê, irmão? A gente chegou num acordo, entendeu? Estamos num acordo aqui, estamos vivendo bem. Quando vocês estudarem a história dos avivamentos, vocês vão ver o seguinte. Primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele traz avivamento, ele traz uma compulsão nas pessoas que elas se envergonham do pecado, choram sem ver nada. O avivamento ele é assim. A história dos avivamentos mostra claramente. O Espírito Santo ele dá uma convicção do pecado que você não consegue parar de chorar enquanto você não sentir a graça de Deus te perdoando, te tirando do poço do pecado e te colocando numa situação de graça. A partir daqui ele diz, vai e não peques mais. Aí, irmão, você pode ter certeza que a igreja é santificada pelo Espírito Santo, que, olha, milagre se torna assim, água na correnteza, entendeu? Porque a igreja está
acedendo ao Espírito Santo, entrando pela ideia da santificação, recebendo o avivamento de Jesus Cristo. O avivamento. Você nunca viu Jesus Cristo com uma doutrina tola dessa daí. Tola. Dizendo que você pode ir e ficar do jeito que você está, ou esperar que o teu pecado vai ser depois sanado. O pecado tem que ser resolvido imediatamente. Como se resolve o pecado imediatamente? Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. O remédio do pecado é perdão. O remédio do pecado é o perdão. Enquanto você não é perdoado, o pecado continua arrebentando com você. Por isso que a culpa ela é terrível, aliada do pecado. Enquanto você está com a culpa, o pecado prevalece. Ele vem, te alivia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está aliviado, perdoado, tem bom ânimo, meu filho, porque os teus pecados estão cancelados. Agora você vive para Deus. Vive para Deus e todo dia você faz a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se não perdoardes aos homens seus pecados, vosso Pai Celestial não perdoará a vós. É o centro da oração. Você se levanta perdoado e você vive em santidade diante de Deus e não abre uma brecha para o Satã vir fazer uma arruaça atual. Diário, conversão Diária. Conversão diária. Uma vez eu fui na casa do meu primo, eu fui bebendo uma cerveja sem álcool. Aí ele falou pra mim assim: não, mas ela é sem álcool. Amém? Ela é sem álcool. Eu falei assim: não, eu aceitei Jesus, não bebo mais. É. Sem álcool. Amém. Aí eu pensei, você vai Isso. ser tentado no que você não. Já saiu Porque não disso. tem álcool. Nosso irmão José Alexandre já está de pé. Eu agradeço a presença dos irmãos. Muito boa cooperação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Nosso irmão Valdir estará fazendo essa oração conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E quando o João diz que tem